Agora está gravando. Agora começou. Então vamos lá, certo, pessoal? Nós paramos aqui, nosso último encontro, nós paramos exatamente aqui. Bom, então vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito interessante, muito importante. Vocês podem levar esses conceitos, né, para vocês entenderem muitas questões da vida, não só com relação à psicanálise, que é essa diferenciação que nós fazemos entre necessidade, desejo e amor, certo? Necessidade, há uma tendência orgânica, a necessidade, ela prima pela autoconservação, certo? A necessidade tem a ver com a conservação do próprio organismo, então, nós temos necessidades, igualmente os animais têm necessidades, igualmente as plantas têm necessidades. Nisso nós somos iguais, certo? Que é a necessidade de se autopreservar. Na necessidade, o objeto é real, né? É a mesma coisa de dizer que ele é concreto. Por exemplo, o alimento. Tomando o ser humano como exemplo, né? Alimento é um objeto da necessidade. Água é um objeto da necessidade. O ar é um objeto da necessidade. Então, tem necessidades nossas que são visíveis e tem necessidades que, digamos assim, a natureza deu um jeito de nós conseguirmos saciar essas necessidades sem a gente saber. Por exemplo, a gente tem necessidade de cromo, de ferro, de vitamina, mas a gente não sabia disso. A gente, através da razão, da ciência, foi descobrindo essas necessidades, o que nos ajudou a nos preservar. Agora, a própria alimentação já contém ou deve conter esse tipo de objetos da necessidade. Pessoas que não se alimentam bem podem ter problemas de saúde grave, ou ausência de um mineral, ou ausência de uma proteína, que simplesmente ela não sabia que ela tinha que ingerir, ou então na alimentação dela não está presente. Mas tudo isso é uma coisa concreta, certo? Não existe nada de psicológico nisso. É a mesma coisa em uma planta e é a mesma coisa num animal. A necessidade, ela preza pelo prazer de saciação. Olha, pode parecer uma coisa incrível, mas um leão de barriga cheia, ele não ataca. Ele pode atacar por uma questão de sentir-se ameaçado, né? O leão pode reagir, uma pessoa chegar perto de um leão de barriga cheia, ele pode reagir por uma questão de instinto, de ameaça, ou qualquer outra coisa que a gente não vai exatamente saber por quê. Agora, ele de barriga cheia, é muito provável que ele não ataque ninguém, ou não ataque outro animal. Um leão de barriga cheia, ele pode passar por uma manada de gnu, ou por um outro animal qualquer, um veado, por exemplo, e ele não atacar, porque ele está de barriga cheia, ele está saciado. Então, ele não tem para quê, certo? Só que o ser humano como está sobre a instância de vários outros fatores racionais e fatores inconscientes, a gente não funciona somente assim. A gente pode estar muito bem do ponto de vista da necessidade, saciado, mas a gente querer continuar comendo por outros motivos. A gente pode estar, ao contrário, nada saciado e não querer comer, como acontece, por exemplo, na anorexia, né? Sendo que a anorexia é outra questão, não é bem que ela não quer comer. A anorexica, ela come, só que ela come o vazio. É um pouco difícil de entender, mas ela come o vazio, ela ingere o vazio. Então, o ser humano, ele não é somente guiado pelas questões da necessidade.
Nós temos questões da necessidade mesmo, né? Mas tem, ou seja, se você não beber água, você vai ter problemas de saúde, você pode morrer, mas a gente não é guiado em nossa vida somente pelas questões da necessidade. Nós somos muito mais complexos que isso, certo? Mas as questões da necessidade são presentes na nossa vida. A gente não pode nunca negar, nunca achar que é bobagem, certo? Bom, aí vem o desejo. O desejo é propriamente humano, não existe desejo nos animais, muito menos nas plantas. O desejo é a falta no outro. O que é essa falta no outro? Primeiro que eu já disse a vocês atrás que só existe desejo na neurose. Não existe desejo na psicose, não existe desejo na perversão. Por quê? Justamente porque não aconteceu a castração, que é aquilo que funda a falta no outro, né? Funda essa possibilidade de existir uma relação simbólica com o outro. Tendência cujo objetivo é o incesto. O que quer dizer isso? Na criança, a criança muito pequenininha, né, o bebezinho, a criancinha, ela não faz muita diferenciação de objeto sexual. Então, pode ser a mãe, pode ser o pai. Depois, com a castração e com o complexo de Édipo, que ela passa por um processo que faz diferenciação. Esses aqui não podem. Os pais não podem, os irmãos não podem, não sei quem não pode. Então, ela fica muito limitada, né? Ela não fica presa a um prazer total, né? Como ela era quando era bebezinha. O objeto é a fantasia do corpo desejante do outro. Isso aqui é meio complexo, né? Mas é isso mesmo. O objeto é a fantasia do corpo desejante do outro. A grande questão do neurótico, né, que suponhamos que seja a grande maioria das pessoas no mundo, é a questão do desejo, é essa relação desejante com relação ao outro. Prazer sexual limitado, né, gozo fálico. Se a gente, repare só, se a gente fosse meramente seres de necessidade, como os animais, a gente teria rituais iguais, né, com relação à sexualidade. Ou seja, existem animais que são guiados pelo cheiro, né? Tanto o macho quanto a fêmea, eles têm uma comunicação de ciclos baseado no cheiro. A fêmea exala um cheiro, o macho sente o cheiro, dá-se o acasalamento e dá a procriação. E isso não é todo dia, isso é uma determinada época do ano, né? Existe uma questão hormonal aí da fêmea e do macho que tem que ter uma comunicação. A comunicação é hormonal, a comunicação é química. No ser humano, pode existir isso ainda, né? Mas não é mais o que determina a nossa vida. A sexualidade humana, ela tornou-se uma coisa muito própria. Ela saiu de uma questão animal, ou seja, de espécie, partiu para coisas mais de grupo, ou seja, determinados grupos têm comportamentos sexuais muito próprios, mas aí já não é mais animal, né? Quando a gente forma grupos humanos, já existe uma coisa simbólica ali em torno, e a gente passou no mundo moderno a sexualidade significar uma coisa muito pessoal. Então, as pessoas têm uma ligação com a sexualidade muito própria, que ela foi desenvolvendo durante a forma como ela se desenvolveu, né, na relação com os pais e tal. Aí veja como isso é interessante. Muitos choques que a gente vê com relação a essa guerra social não vou dizer de gênero, mas de pessoas que são contra a existência de outros gêneros, de outras formas de sexualidade. O que é isso, na verdade? São pessoas que acham que a sexualidade ou ela é determinada pela natureza, que são umas idiotas achar isso, que ela sabe que não é, ou a sexualidade é determinada pelo grupo. A sexualidade tem que ser o que o grupo determina que é.
Esse grupo aqui, né, tomado hipoteticamente, não aceita que exista um homem que possa ter relações com outro homem, nem uma mulher que possa ter relação com outra mulher, de forma nenhuma. Ele cria isso, ele cria uma fantasia de que isso é uma norma do grupo e todo mundo tem que obedecer. Então, eles têm essas duas explicações. Ou é a natureza que determina, que não é. A natureza não determina nada. Nós somos seres autodeterminados. A natureza determina o nosso nascimento. Alguns meses depois nós temos uma autodeterminação, uma determinação que vem pelo outro, pela mãe, pelo pai, depois é outro, e a gente fica tentando se autodeterminar. Então, primeiro ele vem com essa história de que é a natureza que é assim, que é mentira, e depois ele diz que é uma questão do grupo. Ele diz, não, a sociedade humana que funciona assim. Essas pessoas estão fora das normas humanas. Quando não, tentam justificar por questões religiosas, que eu não vou nem entrar no mérito. Né? Porque só bastaria dizer assim, olha, obedece essa religião quem é da religião. Né? Nem todo mundo é religioso. Então, eles não entendem que existe uma coisa chamada desejo. A sexualidade humana, ela é determinada, ela é direcionada pelo desejo. E o desejo é aquilo que a gente, a princípio, não sabe o que é. A gente não sabe o que é desejo. A gente fica o neurótico fica num movimento muito próprio de se auto-enganar. A gente esconde o desejo, a gente se esconde atrás do desejo, a gente se esconde atrás do outro, a gente se esconde num monte de coisa, e tudo isso se chama recalque. O neurótico tem essa possibilidade de jogar até conscientemente as coisas para o recalque. Professor, dê um exemplo aí, muito simples. Vamos dizer que você tem uma conta para pagar, não tem dinheiro, você se endividou, não deveria, mas você se endividou, e você finge que essa conta não existe. Você vai ficar pensando na conta 24 horas, meu Deus, eu tenho uma conta, meu Deus, eu tenho... Não, senão você não faz nada. Você não trabalha, não estuda, não namora, não conversa com as pessoas, você vai ficar só encucado com aquela coisa. O que a gente faz? A gente meio finge que ela não existe. Ah, isso é um problema que eu vou deixar para resolver daqui a um mês. Pronto. A gente não esquece totalmente. Né? Isso aí seria aquilo que Freud chamou no início de subconsciente. Nem está esquecido, mas também não está totalmente esquecido, mas também não está totalmente lembrado. A gente pode ter acesso quando a gente quer, mas a gente meio que deixa para lá. Então, o neurótico tem essa possibilidade. Né? Então, isso tudo só é possível porque nós somos seres desejantes, nós estamos em outro circuito, nós ultrapassamos o circuito animal. Vocês sempre tenham cuidado, quem gosta de defender essas coisas, que não, nós somos animais, nós somos muito geridos pela questão do animal, e isso é uma forma de covardia. Isso é uma forma da pessoa não assumir a moralidade humana. A partir do momento que nós temos escolhas, nós não somos mais animais. Os animais não têm escolha. O leão não tem como não ser leão. O leão não tem como ser gato. O leão não tem como ser cachorro. Ele não pode se comportar como outro animal. Ele não escolhe. A natureza escolheu por ele. E ele vai ser assim até ele morrer. Nós não. Por uma evolução, digamos assim, nós chegamos a um estágio da moralidade. Nós podemos, sim, fazer escolhas. Então, quem defende, por exemplo, que um homem não consegue se controlar perto de uma mulher, então ele tem o direito de atacar ela que se vista direito, ela que não demole, ela que não que se comporte direito para o homem não ser instigado, ele no fundo está dizendo assim, olha, é a natureza que manda em mim, não sou eu que mando em mim. Então, se o meu instinto masculino quer ser satisfeito, eu tenho que fazer. E aí, problema da mulher.
É como se ele dissesse, eu não tenho escolha. E isso é mentira. Isso é covardia, certo? Ele tá abrindo mão da sua condição de ser desejante. Ser desejante também é ser um ser que faz escolhas, certo? Existe uma determinação do desejo no ser humano. Foi isso que Freud descobriu. Sim, nós somos também determinados pelo desejo. Tem coisas que a gente não escolhe desejar, a gente simplesmente deseja. Agora, nós temos outras defesas que a gente não precisa ceder ao desejo de forma absoluta, porque senão é muito perigoso também. Então, essa é a grande questão da neurose. Satisfaz o desejo ou não? Primeiro que o desejo a gente nem sabe direito o que é. Quando a gente sabe, a gente fica, será que eu tenho que realmente cumprir esse desejo? Então, o neurótico, até ele passar por um processo, por uma dialética chamada análise, psicanálise, ele fica nessa guerra constante, né? Ele fica nesses conflitos, né? Muitos conflitos até existenciais, porque a sociedade diz uma coisa, o desejo dele diz outra. Os pais dele dizem uma coisa, o desejo dele diz outra. Todo mundo ao redor dele diz para ele fazer uma coisa, mas o desejo dele manda ir para outro caminho. Então ele fica por muito tempo nesse conflito aí, certo? Mas isso é possível de se resolver. Bom, e aí vem o terceiro também, que é uma coisa propriamente humana, que é o amor. Só existe amor onde existe desejo, certo? Uma é consequência do outro, mas não necessariamente. Tendência cujo objetivo é a fusão com o amado. O amor, os excitantes são símbolos e imagens, prazer sexual sublimado. O amor, ele, digamos assim, que ele é fundado no ser humano de forma muito arcaica. Está lá no narcisismo primário ainda, e não existe só uma forma de amor, né? Existe basicamente duas. A forma narcísica, ou seja, o sujeito só ama a si mesmo, só se relaciona com as pessoas no mundo de uma forma que tudo volte para si o tempo inteiro, né? É uma forma narcísica. Ele não consegue fazer laços sociais, né? E existe a forma objetal de amor. Mesmo a forma objetal de amor tem uma questão narcísica muito forte aí. Porque nessa forma, né, que, digamos assim, é a mais comum, a gente ama o outro como a si mesmo. Eu acho que isso até é bíblico, né? Jesus, eu acho que tinha esse conhecimento. Você ama o outro porque, de alguma forma, você se vê no outro. E o outro ama você porque ele também se vê em você. Então, é como se fosse um encontro, né, de uma coisa que tem em você, que tem no outro, que encaixou. Então, esse desejo no amor, existe um desejo de, assim, quando esse encaixe acontece na vida, a pessoa tem uma tendência a querer, né, meio que se fundir nela, se misturar com ela e nunca mais largar. Vejam as pessoas apaixonadas se não é isso que elas sentem. Elas sentem uma necessidade, necessidade não, desculpa, uma vontade muito grande de estar sempre com a pessoa, de se colar na pessoa. Se ela pudesse, ela não largaria da pessoa. Isso é a paixão. Isso é uma das fases, né, do encontro amoroso. Mas quando esse amor vai realmente, ele nunca vai se amoldar perfeitamente, nunca. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. O amor, ele tem essa faceta meio de ilusão, ele é ilusório. A gente tem a ilusão de que a gente se encaixa perfeitamente no outro. E só a convivência, o dia a dia, a gente vai ver que existem rusgas nesses encaixes. Bom, não é bem assim. Se encaixa, mas não é bem assim. E aí pode chegar ao nível de sublimação, né? Esse encaixe já está tão bem feito que não entra mais nada, não entra ninguém nessa relação. A própria questão
sexual é sublimada, né? Vira uma coisa meio como se fosse de irmãos, uma coisa muito unida. Então, é importante, Raíssa colocou, lá vem Freire acabar com o romantismo. Eu acho que pelo contrário, Raíssa. Eu acho que o romantismo ele tem uma coisa de exagerar. É um estilo, né? O romantismo é um estilo literário que depois transformou numa coisa praticamente social. A gente tem traços do romantismo na sociedade até hoje. Mas o romantismo não inventou o amor. Tem que ter consciência disso. O romantismo, ele colocou o amor na frente de tudo. Primeiro, o amor. Isso, hoje em dia, a gente pode fazer essa escolha. O que eu escolho? Meu amor ou minha profissão? Bom, perfeito seria se pudesse combinar os dois, mas se eu não tivesse essa escolha? Né? Eu quero casar com uma pessoa, mas ela diz: se você casar comigo, você não trabalha. Se você casar comigo, você não estuda. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou o amor ou o estudo. Ou o amor ou o trabalho. E aí? Foi isso que o romantismo, na verdade, mostrou, né? A força, o poder, né, como o amor está presente no nosso dia a dia, a gente não percebe. Ele exagerou isso aí, ele não inventou. Então, a questão do amor, ela é tão antiga quanto o ser humano. Quando o ser humano saiu das cavernas e começou a criar uma instituição social baseada em relacionamentos, né, simbólicos, né, o amor começou a circular ali. Tem coisas que a gente não pode, a gente tem que ser meio frio para entender, frio para explicar, mas não para sentir. A gente tem que aceitar que casamento é propriedade privada. É isso. Casamento de uma pessoa com outra é propriedade privada. É tão propriedade privada quanto você ter uma casa, um carro, um terreno, né? É a mesma coisa, é um contrato. Agora, se é um contrato de duas pessoas que realmente sentem, né, que se amam, tal, ótimo, não tem problema. Mas a gente nunca pode esquecer que você pode estar num casamento, num contrato, mas seu desejo está em outro lugar, tanto do homem quanto da mulher. O casamento não garante o amor, o casamento não garante que o amor exista para sempre. Mas o amor pode garantir o casamento. Então, o amor é sempre uma coisa anterior, certo? E a gente tem que também lembrar que nem sempre os casamentos foram feitos baseados no amor, né? Em outros tempos, e eu não preciso nem somente dar como exemplo os reis, os príncipes e tal, porque existia um casamento entre nobres e outras pessoas baseado no interesse. Sempre existiu isso. E também não somente nobres, né? Pessoas também camponesas, pessoas pobres, vendiam a filha, o cara casava com a mulher porque ela foi vendida. Ou então o homem, existiu época que o homem negociava a filha. Só, olha, eu lhe dou minha filha e você me dá um terreno, você me dá não sei quantos animais. Isso existiu. O que a gente tem que preservar, o direito que existe hoje, a diferença que existe hoje, é que existe uma escolha mútua. A mulher hoje pode escolher o homem do mesmo jeito que o homem pode escolher a mulher. Não é mais um relacionamento ditado por uma regra social, e sim por uma regra pessoal, né? Então, é esse direito que a gente tem o tempo todo. E quem tem o direito de escolher uma pessoa, tem que ter o direito também de se separar da pessoa quando não dá certo, pelo menos para um. Porque eu não vou ficar assim, olha, eu estou namorando com você, mas você não está namorando comigo. Não existe isso. Então, o que o homem ainda, o homem eu estou falando agora, é o gênero masculino, né? Em muitos lugares do mundo, ele ainda não está aceitando que a mulher é livre para dizer não quero mais. Aí é que vem todas as questões de violência contra a mulher também, né?
por isso. Elisa colocou aqui, o desejo em outro lugar é sinônimo de... Não necessariamente, viu, Elisa? Elisa quis dizer assim, é sinônimo de traição, de gaia. Não necessariamente, porque tem pessoas que ela pode... Raíssa colocando aqui, cadê seu romantismo? Mas isso é fato, mas tem pessoas que podem estar num relacionamento, o desejo está em outro lugar, ou seja, em outra pessoa, mas isso não significa traição. Ela pode nunca ter nada com outra pessoa de forma carnal. Ela nunca pode dar um beijo em outra pessoa, se encontrar com outra pessoa, conversar com outra pessoa. Ela pode ficar presa ali por lealdade, por fidelidade, mas isso não garante o desejo dela. O desejo está em outro lugar. Eu acho que o ideal é que, assim, esteja no relacionamento enquanto existe desejo, ou seja, enquanto existe amor. Se não dá mais, né, seja sincero e diga, olha, acabou, não dá mais. Não é fácil para ninguém, é um rompimento, perda, nunca é fácil para ninguém, é um processo muito complicado. Mas o pior é você estar numa relação e seu desejo estar em outro lugar, certo? A Elisa falou aqui o quê? Estou guardadinha aqui no meu coraçãozinho de uva passa. Eu não entendi o que significa isso. Vamos lá, continuar. A criança é um perverso polimorfo, né? Isso quer dizer que a criança é perverso? Não, obviamente que não, porque a estrutura ainda não está fechada. Mas no sentido de dizer que as pulsões estão todas soltas. A criança não tem, as pulsões ainda não estão arrumadas, né? É uma coisa que vocês vão ver já já. Não está cada coisa em seu lugar. A criança tem prazer de forma indefinida. Por isso que criança não tem limite, né? Por que a criança, você bota um desenho para ela assistir, ela adorou aquele desenho, aí ela quer ver de novo, aí ela quer ver de novo, aí ela quer ver de novo. Daqui a pouco a criança, 200 vezes, não entende como ela não enjoa. Por quê? Porque ela não tem limite. Oi. Sobre isso eu tava até vendo, sabe? Tá funcionando o microfone? Tá. Que tem um canal infantil, tava comparando assim, os acessos dos canais infantis de desenho aos canais normais, né, de pessoas adultas. E os canais infantis assim, de desenho, eles tinham muito, assim, bilhões de acessos a mais do que canais de pessoas adultas, justamente porque a criança, ela tem todo esse tempo livre e ela não tem limite, porque ela fica vendo e revendo o negócio, aí acaba dando nisso, nessas visualizações. A gente não pode dizer que não é nenhuma compulsão, é uma falta de limite. Jennifer precisou sair, viu? Por causa de problemas na internet. Oi? Jennifer precisou sair por causa de problemas na internet. Certo. Veja só, um dia desse eu estava fazendo uma pesquisa e vendo qual era, no Brasil, os canais, os youtubers e que tipo de canais que as pessoas ganhavam mais dinheiro. Estão em primeiro lugar, disparado assim, canais infantis e canais de jogos. A gente vê assim, Felipe Neto, não sei o quê, Felipe Neto ganha dinheiro pra caramba como youtuber. Outros ganham... Agora, quem são os que ganham mais? São canais infantis, como você falou, e canais de gamers, de jogos. Veja que os dois têm uma coisa do prazer, de uma compulsão em repetir, continuar jogando. Agora, um é de criança e o outro é de adolescente. Em tese, a maioria dos gamers são adolescentes. Claro que tem adulto, tem até pessoas mais velhas, mas a grande massa, eu diria que mais de 80%, é de adolescente. Ou seja, aquele serzinho que ainda os limites não estão bem estabelecidos ou, digamos assim, disciplinados. Mas essa criança que eu estou falando aqui é a criança muito pequenininha, é o bebezinho, certo? Realmente não tem limite ainda. E não ter limite significa não estar ainda submetida à lei, que é o que está escrito aí. Não possuem asco nem vergonha. Eu acho que eu já falei aqui em outros encontros que a criança não nasce com a vergonha.
A criança não nasce com o nojo, ela não nasce com o asco. A vergonha, o asco, o nojo, é uma coisa aprendida simbolicamente. A criança, ela percebe pelo olhar do adulto e pela fala do adulto que ela tem que reagir de uma determinada forma. Ela pode, uma criança ou outra, né, ela pode até ter um certo incômodo em pegar em certos objetos que elas não gostam, né? Eu já vi muito isso. Por exemplo, uma vez eu coloquei creme de barbear na mão de uma criança, achando que ela fosse gostar. Ela ficou incomodada com aquilo, né? E era um bebezinho. Ela ficou extremamente. Eu pensei que ela ia rir. Eu coloquei o creme de barbear assim no rosto, achando que ela ia rir. Ela chorou, né? Mas aí foi outra questão. Ela ficou assustada. Era uma coisa que ela não gostou de pegar, ela não gostou da textura. Mas, em geral, as crianças, né, e principalmente dependendo de uma certa idade, elas não têm essas noções. Ela não sabe que barata é uma coisa nojenta. Ela não faz ideia. Todas as pessoas que têm nojo de barata, ou alguns dizem que até têm medo de barata, pavor, elas não nasceram com isso. Isso foi passado para elas. Sabe-se lá por quem. Às vezes, não é pelos pais, não sei com que elas aprendem. Mas isso foi transmitido a ela, certo? Elas não nasceram com essas limitações, elas não nasceram com esses nojos, com essas vergonhas. Por que criança muito pequenininha anda nu? Né? Você coloca ela nu, ela sai, ela vai andando nu aí. Ela não tem a vergonha ainda. Ela não tem uma coisa que foi ensinado a ela, assim, você não pode mostrar o seu corpo para todo mundo. Você não pode sair nu aí. Isso é ensinado a ela, isso é introjetado na criança. Ela não nasce com isso, certo? Bom, pulsão autoerótica, eu falei há pouco, né, que é o narcisismo primário. É um movimento em que o ser humano tem que retornar para si mesmo, tudo retorna para si mesmo, né? Escolha objetal, outra pessoa ou outra coisa como objeto sexual. Também já falei isso aqui hoje, certo? É o narcisismo secundário, são as pulsões parciais. Existem as pulsões totais, né, ou autoerótica, no narcisismo primário, é uma fase da infância, e depois ela vai evoluindo para um narcisismo secundário. Professor, explique melhor isso. Tem um desenho aqui, uma figura, que vai explicar melhor, certo? Vou passar aqui. Aqui. Estão vendo, né? Narcisismo primário. Foquem somente nisso aqui por enquanto. Peraí que meu mouse está prendendo aqui. Foquem nisso aqui só por enquanto. É como se a gente jogasse a libido e ela retornasse para si o tempo inteiro. Né? Aqui é o narcisismo primário. É de mim para mim. É de eu para eu. Certo? Quando o sujeito vai evoluindo, começam a aparecer coisas na frente. Vou dar aqui um exemplo bobo. Vocês já perceberam que existe uma fase na criança que ela não consegue, para ela não é fácil a ideia de dar um objeto que ela sabe que é dela. Tem uma fase na criança que você diz assim: empreste seu carrinho para o amiguinho brincar. De jeito nenhum. Ela não sabe nem o que é isso. Ela acha que tudo é dela. Ela acha que o carrinho dela é dela. Ela acha que o carrinho dos outros é dela. Ela acha que a mãe é dela. Ela acha que o mundo é dela, porque ela está nessa fase aqui do narcisismo primário. Ela acha que tudo tem que retornar para ela. Ela não tem ainda uma mediação, que a gente chama de objeto, que passa e depois retorna para ela. Ela não tem essa ideia, ela ainda não está até psiquicamente preparada para isso. Aí vem, né, ela vai se desenvolvendo, tem o estabelecimento da lei, né, a lei paterna, que dá um corte, a instituição do eu, ela cria uma instância psíquica chamada de eu, que antes não existia, as coisas passam pelo objeto agora e retorna para o eu. Eu jogo minha libido para as coisas,
A libido passa pelas coisas e retorna para o eu. É como se dissesse assim, olha, tudo que a gente faz, a gente tem um interesse, a gente tem uma segunda intenção, né? É normal, é totalmente normal. Por exemplo, eu cultivo uma amizade. Eu conheci fulano, fulana, estou cultivando essa amizade. Mas para que eu estou cultivando a amizade? Para eu ter raiva? Eu estou cultivando a amizade para eu apanhar? Não, eu tenho que ter um retorno para mim, retorno bom, positivo, prazeroso, pelo menos na maior parte do tempo. Então, eu dei um exemplo aqui bastante subjetivo, mas eu posso pegar um exemplo mais concreto, o próprio ato de se alimentar. Eu vou tirar prazer de um objeto, eu não vou tirar prazer de mim, né? Um prazer autoerótico, vou tirar o prazer de um objeto. Eu como aquele alimento, né? Eu atravesso o alimento e depois aquilo retorna para mim mesmo. Mas ele é atravessado. Isso é um movimento próprio não vou dizer do ser humano, mas pelo menos do neurótico. Ele é que tem essa possibilidade. Então, aqui é só o narcisismo primário, ele é autoerótico, e aqui é o narcisismo secundário, já é desenvolvido, certo? Tem fases na vida que a pessoa passa que a gente retrai mais esse narcisismo ou a gente avança mais no narcisismo, certo? Por exemplo, quando a gente está doente, Freud vai dizer que a gente se recolhe, tanto doente fisicamente quanto doente psiquicamente. A gente se recolhe mais. A gente fica pensando muito na gente mesmo. Então, o narcisismo está mais regredido. Mas como você é neurótico, na medida que você melhora, você retorna. Doença narcísica é o tipo de doença em que você quase que não tem possibilidade de fazer essa ida com o objeto secundário. O objeto está muito colado no próprio eu. Você não faz muita diferenciação. São problemas seríssimos, né? As doenças narcísicas. E as doenças narcísicas, ou os problemas narcísicos, estão cada vez mais presentes no mundo moderno. São das mais comuns hoje em dia, certo? Minha tese de doutorado, eu estou querendo ir por esse caminho aí. E aí, ele fala aqui, o ideal do eu rege o narcisismo secundário. Porque esse objeto que eu falo aqui, ele não é um objeto necessariamente concreto. O objeto, né, em que o narcisismo secundário também tenta atravessar para retornar a libido para o eu, ele pode ser um ideal. Né? Existe um investimento numa coisa que a gente cria. Por exemplo, você ficou amigo de uma pessoa e você imaginava que ela fosse de um jeito, você criou um ideal. Você entrou num partido político e achou que aquele partido político era muito bom, maravilhoso, você criou um ideal. Aí você investe naquilo, querendo ter um retorno. Você investiu numa religião, né? Te falaram bem da religião, você começou a criar, imaginar coisas dessa religião, porque você quer ter algum retorno, claro, e você investe naquele objeto. Então, esse objeto nem sempre é objeto concreto, não é uma pessoa, não é uma comida, não é um carro, é um ideal que a gente cria dessas coisas, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Esse negócio sobre os medos da criança, que ela não tem idade e tal, me lembra os vídeos que eu vi de alguém gritando, olha o Michel Teló, e a criança se assustando porque não tinha ideia do que era. Eu não sei do que você está falando, Elisa, mas eu acho que talvez seja a coisa de que a criança, como ela não entende o significado das palavras, ela vai muito pela expressão do adulto. Veja como isso é infantil, né? Veja como isso é um movimento infantil. Se eu digo assim, para uma criança que não entende das coisas da vida ainda, e eu digo, olha, minha queridinha, tome esse veneno aqui, tome esse veneno, coisa linda. Oh, que criança linda, tome esse veneno. Devido à forma como você expressou,
né, ela não sabe o que é veneno ainda, ela é capaz de tomar. Ela é inocente com relação a isso. Agora, você pode também pegar, veja como esse processo é infantil, como ele é regredido. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Agora, vocês podem também pegar uma coisa que é boa, boa em si, ou boa nos seus resultados, nas suas consequências, e passar um medo para a criança. Ó, você vai estudar matemática. Estude matemática, viu? Matemática. Aí você começa a criar na cabeça da criança. Ela nem sabe o que é matemática. Ah, quando você estudar matemática, você vai ver. Matemática é que vai fazer você sofrer. Ela nem sabe o que é. Você já começa a criar nela, através da sua expressão, né? Através da sua voz, da sua entonação, um medo nela. Então, eu acho que é isso que a Elisa quer dizer. Criança é muito sensível a isso. Criança é muito sensível porque ela é um ser que tenta se virar no mundo sem a parte da linguagem que o adulto já está mais acostumado. O adulto, ele tem a capacidade de dizer assim, olha, a pessoa me ofereceu uma coisa falando mal, mas eu sei que aquilo é bom. Então, eu não vou na dela. Eu sei que ela pode me enganar. A criança não sabe disso. Né? A arte de negociar é isso. Quando eu vou comprar uma coisa, às vezes, né, que eu quero, eu não me empolgo. Eu não me empolgo porque se o vendedor percebe, ele não baixa de preço. Às vezes ele não baixa mesmo, não tem jeito, ele consegue vender. Mas às vezes quando eu quero comprar uma coisa, de quanto é isso aqui? Ah, é 50. Eu digo, ah, tá certo, então deixa. Mas eu quero. Mas isso é coisa de adulto, né? Que entende essa malandragem do simbólico. A criança não entende isso. A criança tudo é muito direto, muito concreto. Ela percebe pela expressão do adulto, ela confia na expressão do adulto. Você pode falar de uma coisa boa gritando, e a criança vai achar que aquilo não é bom. Né? Aí veja como as questões pedagógicas estão aí. Se você grita com a criança para ela estudar, você está passando que estudar para ela é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é uma coisa sofrida. Não pode ser assim. Eu reconheço que para os pais isso não é fácil também, né? Coisa muito difícil querer convencer a criança de estudar quando ela não quer estudar, mas infelizmente você tem que criar meios assim até psicológicos para a criança fazer o que ela deve fazer, o que o adulto entende que ela deve fazer. Então talvez seja isso que você queira dizer, certo, Elisa? Ah, e onde é que eu queria chegar como isso é uma coisa infantil, regredida nesse sentido? Aí a pessoa chega, né, e começa assim, eu não vou entrar no mérito se comunismo é bom ou ruim, eu não vou discutir isso, eu discuto com quem já leu, né, quem leu Marx, quem leu as obras sobre o socialismo, eu não vou discutir isso. Agora, qual é a tática de muita gente? É falar sobre o comunismo fazendo cara feia. Comunista, isso é comunista. Aí quem não sabe o que é a grande maioria da população brasileira, começa a associar comunismo com uma coisa ruim. Eu não estou dizendo que ela nem é boa nem é ruim. Né? Aliás, o comunismo nem é bom nem é ruim. O capitalismo nem é bom nem é ruim. Quem é bom é ruim são as pessoas. Elas que vão conduzir tanto um processo como o outro de forma boa ou ruim. Tem pessoas que foram bastante felizes no comunismo, do mesmo jeito que pessoas foram bastante felizes no capitalismo. Né? Aí, se é uma questão de maioria, aí eu não sei. Mas a questão é que tem pessoas que usam dessa técnica de querer passar a ideia sobre uma coisa para outras pessoas que não sabem o que são, de maneira negativa. Isso aí, pessoal, é manjado. Repare quando a Igreja Católica quis falar mal me fugiu agora o nome. Da maçonaria. A Igreja Católica, no Brasil, né, não só no Brasil, mas na Europa, teve um momento que ela começou a cismar da maçonaria. Ela tinha medo, ela não queria concorrência. Existe uma questão política. Aí como é que chegou no Brasil a maçonaria?
O maçom era o cão que segurava o livro. Tudo que não prestava jogava para o maçom. Né? O maçom era tipo um lobisomem, o maçom era assassino, o maçom era comedor de criancinha, o maçom era estuprador, o maçom era ladrão, tudo que não. Agora, pergunta a uma pessoa comum o que é maçonaria. Ela não sabe, ela não sabia. Então, quem queria fazer esse jogo psicológico, falar da maçonaria associando a coisas negativas? Fazem a mesma coisa com o comunismo. Fazem a mesma coisa com várias coisas, com várias outras coisas. Né? Aí começa a jogar. Depois que ela já poluiu, né? Isso é uma técnica chamada de poluir o poço, né? Envenenar o poço, aliás. Depois que o poço está envenenado, a pessoa, toda vez que falar o nome comunismo, a pessoa já vai entender de forma negativa. Aí você chamou alguém de comunista, para ela já é uma pessoa ruim. E isso é uma coisa regredida. É como as crianças, infelizmente, aprenderam. Entende por que isso é regredido? Em países em que a educação é muito mais avançada que o Brasil, isso não cola. E quando a pessoa diz assim, fulano é comunista, ela vai dizer, tá certo, mas me diga o que é comunismo? É aí que você derruba o outro. Porque ela também não sabe. Ela criou um imaginário negativo, um imaginário ideológico, um imaginário político, um imaginário cínico sobre qualquer ideias assim. Então, elas são capazes de fazer isso com qualquer coisa. Né? Elas são capazes de dizer que psicanalista, eles vão tirar o comunista agora, vai ser o psicanalista. Ah, isso é coisa da psicanálise. Ah, tá certo. Então me diga aí uma obra aí de Freud. Me diga o que é psicanálise, me diga. Ela não sabe. Não sabe, nunca vai saber, nunca vai entender. O que ela quer é envenenar o poço, certo? Isso é uma técnica terrível, muito regredida, e que, infelizmente, só prolifera em lugar que tem uma educação muito precária, baixa, deficiente como o Brasil, infelizmente, certo? Por isso que fake news no Brasil faz sucesso, prolifera, vai adiante. Em outros países não é bem assim. Bom, chegando aí, já nos aproximando do final, né? Fases da dominância erógena, estruturação libidinal. Quando a gente estava falando das pulsões, né? As pulsões soltas e as pulsões parciais, aqui é justamente quando as pulsões começam a se tornar parciais, elas começam a se fixar em partes do corpo. Existe a fase oral, o Freud escreveu também, canibalesca. Primeiros 6 meses do bebê. Atividade sexual ligada à nutrição. Né? Como eu já disse para vocês em vários encontros, quando a gente, em psicanálise, quando a gente fala de sexual, não é o ato sexual, é o prazer, é a questão libidinal. Né? Então, atividade sexual ligada à nutrição, o prazer que a criança tem na nutrição. Né? Em tomar o leite, em mamar, em comer uma comidinha depois, em outra fase. O alvo sexual é a incorporação do objeto. É por isso, pessoal, que a criança, nessa fase, está naquela coisa de tudo querer colocar na boca. Só tem uma explicação. Esse ato é extremamente prazeroso. O ato de colocar uma coisa na boca, né, não vou dizer mastigar, porque ela não tem dente, mas o simples contato da boca com o objeto é extremamente prazeroso para a criança. E aí, como ela é criança, ela não faz distinção do que pode e o que não pode colocar na boca. Aí é função do adulto, certo? Aí o que o adulto já está fazendo? Limitando, educando, dando limites ao prazer dela. Olha, a mamadeira você pode colocar, o peito da mãe você pode colocar, mas o meu óculos, né, como a criança gosta de pegar o óculos e querer colocar na boca, não pode. A corrente, não pode. Qualquer coisa que você pega no chão, não pode. Então você já está, né, educando a pulsão dela, para o bem dela, inclusive. Né? A boca é a zona erógena dominante. Nesse momento, tudo que a criança pega, ela quer colocar na boca. Pulsão oral ou prazer oral. Prazer em sugar e morder. Ah, tem isso também, né? Da criança não é só sugar, é morder também. Quando o dente começa a aparecer, a criança entra naquela fase de tudo querer morder. Aí ela chega na escola, morde o amiguinho. Aliás, não precisa nem ser um amiguinho, a própria mãe, o pai, se ela tiver raiva,
ela quer morder. Aquele ato é extremamente prazeroso para a criança. Aí você tem que dizer, não pode morder, você não é doida. Né? Se é cachorrinho, não pode, isso não pode. A gente vai limitando a pulsão dela, mas por ela sai colocando tudo na boca, ela sai mordendo, ela sai estraçalhando. Mas, assim, é uma coisa da pulsão mesmo, da pulsão oral, certo? Ela realmente não tem culpa, ela não entrou ainda nesse circuito de consciência sobre essas coisas. Ela está fazendo o que a pulsão está mandando. Não é instinto, certo? É a pulsão. Fase anal sádica. Foi como Freud colocou, né? Essa fase ficou mais conhecida como fase anal, mas Freud colocou como anal sádica. Durante o segundo e terceiro ano, o orifício anal como zona erógena dominante, as fezes constituem o objeto real que materializa o corpo fantasiado das pulsões anais. Pessoal, essa é a fase em que a criança, né, começa, hoje em dia chamam de desfraude, né? Ela começa a deixar a fralda, ela começa a ter um controle sobre o corpo dela. É interessante o ser humano, né? Primeiro controle que o ser humano passa a ter sobre a vida dele é o controle sobre as fezes, né? Ela consegue segurar com a fralda, né, até uma certa idade, com a fralda, ela não tem controle, ela tem vontade de fazer, ela faz. Vai ali, solta na fralda. Se ela tiver sem fralda, ela faz do mesmo jeito. Mas quando a pulsão começa a se distender, né, indo para essa parte do corpo, ela começa a tem que aprender a ter controle sobre aquilo. Então, ela vai aprendendo que em alguns momentos ela pode soltar, e em alguns momentos ela tem que segurar, nem que seja um pouquinho, né? E aí a relação da criança com as fezes nessa fase é bastante engraçado. Todo mundo já deve ter visto isso nas crianças, né? A gente tem que simplesmente falar, vai fazer o cocôzinho, vai no piniquinho, vai na privada. Você tem que ir ensinando que educando a criança com relação. Só que esse objeto que ela está colocando para fora, que é as fases, é um objeto simbolizável. Ela já está entrando no mundo simbólico. É um objeto que depois pode significar outra coisa para ela. Tanto Freud quanto Lacan dizia assim, olha, as relações que as pessoas têm com o dinheiro, né, que é a coisa de dar e receber, é aprendida nessa fase aí. Aliás, é determinada nessa fase. Elisa colocou, eu já vi crianças brincando com fezes e lambuzando. Exatamente. Primeiro que ela não tem a noção de que você tem que sentir nojo das fezes, ela não entende. Segundo, ela vê aquilo como um produto do corpo dela, pode parecer estranho, mas eu já ouvi dizer que um dos primeiros lutos que a criança tem que aprender, né, a perder, são as fezes. Ela tem que aprender que é uma coisa que é dela, do corpo dela, que ela vai tirar e aquilo vai embora. Né? Isso pode parecer bobagem, mas para a criança não é. Ela ainda não aprendeu isso. Prazer orgânico em defecar e reter as fezes, né? Então, tem prazer nos dois, tanto de liberar as fezes como de reter. Relação de objetos, é aí que começou já com a fase oral, né? Mas aí já começa propriamente a relação de objeto. Essa fase, em geral, pode estar também ligada à relação futura da criança em dar e receber objetos, né? Mesquinhez ou perdulário, isso eu já falei. E também outra coisa que eu falei, né, que tanto Freud quanto Lacan coloca, que fezes é igual a objetos, que é igual a dinheiro, principalmente no mundo capitalista, em que realmente as nossas relações sociais são intermediadas pelo dinheiro, ou seja, as nossas relações sociais são intermediadas por fezes, né? Por bosta. A fase fálica, né? A terceira fase, a fase fálica, se estende dos 3 aos 5 anos. Organização genital propriamente dita. O órgão genital masculino fala, desempenha um papel dominante. Isso é uma coisa que a gente já falou muito quando a gente viu a complexo de castração e o complexo de Édipo. E aí é aquela fase, pessoal, que a criança meio que descobre, né, que tem piu-piu, ou a menina descobre que não tem um piu-piu igual ao do menino, mas tem outro, e
A pulsão, né, ela estava na boca, se estendeu para o ânus, e agora ela também vai para o órgão genital. É a fase que a criança fica querendo mexer no órgão genital toda hora. Também não é porque ela quer, também não é servegoice, a palavra agora me fugiu. Ou seja, ela não está sendo sem vergonha. Realmente é a pulsão, né, que está localizada ali no órgão. Agora, veja que interessante como o caminho da pulsão faz. O caminho da pulsão, ela faz um caminho da necessidade. Porque a gente tem necessidade de se alimentar, a gente tem a necessidade de evacuar e a gente tem necessidade de reprodução. Não só de prazer sexual, porque o prazer sexual é uma coisa inventada pelo ser humano. Antes o animal já tinha, né? Mas a reprodução é uma necessidade da natureza. A natureza que pede que a gente se reproduza. A natureza é aquilo que tende a se autoconservar. E a gente se autoconserva também se reproduzindo. Porque eu posso morrer, mas a espécie fica. Né? Se eu tiver um filho, eu morro, a espécie fica. Certo? Outras pessoas têm filho, morrem, mas a espécie vai ficando e vai se autoconservando. Então, veja que o caminho que a pulsão faz é o caminho da necessidade. Por isso que essas coisas se confundem no ser humano. O que ele acha que é necessidade é pulsional, o que ele acha que é pulsional é necessidade. Porque o que é que explica uma pessoa, por exemplo, estar saciada no seu estômago, mas ela continuar comendo? E o que é que explica o estômago estar totalmente vazio e ela não querer comer? Só explica através da pulsão. É a pulsão que tem esse movimento que vai contra a necessidade, certo? Organização genital infantil. Pessoal, alguma pergunta até aí? A gente já está acabando. Vamos lá. Organização genital infantil. Freud, ele escreveu esse texto muito interessante, né? A Organização Genital Infantil, de 1923. Interrelação com a sexualidade infantil, o complexo de castração e o complexo de Édipo. Freud fez uma grande descoberta logo lá no início, ainda nas primeiras décadas da psicanálise, que é aquele texto que eu falei no início, né? Três não sei o que da sexualidade infantil, que é a primeira vez que ele apresenta, acho que é 3 fases da sexualidade infantil. E a primeira vez que ele apresenta essas ideias assim de forma mais organizada, não teve uma aceitação boa na época. Né? Veja como a gente evoluiu bastante. A sociedade, de uma forma geral, não aceitou na época e não aceita hoje. Né? Tem gente que simplesmente não compreende. A primeira reação do ser humano, quando ele não compreende uma coisa, é ele não aceitar. Como é que ele aceita ou não se ele não compreende? Então, é um sintoma da ignorância do ser humano mesmo. Você pode até não concordar, aí tudo bem. Mas, assim, primeiro entenda daquilo que você não está concordando. Então, ele apresentou essas ideias no passado, depois ele foi evoluindo e entendendo que existiam outros complexos que trabalhavam junto, que a gente já viu, o complexo de castração e o complexo de Édipo, e aí ele foi interrelacionando uma coisa com a outra. O movimento da pulsão tem a ver com o complexo de Édipo, que tem a ver com o complexo de castração. Esses 3 movimentos, eles acontecem ao mesmo tempo e causado um pelo outro, certo? Uma coisa determina a outra. E aí, pessoal, aí tem uma quarta fase, né? Que é a fase de latência, dos 5 anos até aproximadamente os 11 ou 12. Digamos assim, a partir daí, o recalque já aconteceu, o complexo de castração já aconteceu. O que acontece? Muita coisa daquela fase turbulenta da primeira infância vai para o inconsciente, a criança não lembra. Não lembra nem depois, pode não lembrar pelo resto da vida. Só algumas coisas que escapam pelo inconsciente. Então, é a fase, né, que a criança
está na escola propriamente dita, antes ela está no jardim, é uma coisa mais de brincar, é uma coisa mais lúdica, que é, que é pedagógica, né? Mas, assim, nem sempre foi assim. As crianças antes iam para, alguns anos atrás, iam para a escola muito mais tarde, com 5, 6 anos. Hoje em dia se vai muito mais cedo, porque a pedagogia entende que a potencialidade da criança ela já começa a se desenvolver muito mais cedo, né? Então, a socialização acontece mais cedo, as habilidades delas são desenvolvidas muito mais cedo, então já existe outra compreensão. Mas essa fase aí dos 5 até 11, 12 anos, ela tem uma amnésia infantil, né? Tudo que aconteceu na primeira fase da infância, ela esquece. Então, isso para a educação é muito bom, porque ela tem uma certa paz, né? Teoricamente, para ela aprender as coisas, para ela colocar conteúdo. Ela está aprendendo agora, matemática, estudos sociais, português, tal. Então, ela tem uma certa tranquilidade para ela e espaço para ela colocar esses conhecimentos que a educação começa a passar a partir daí, certo? É interessante também, pessoal, que eu acho que eu já comentei, que essa fase é justamente a fase que o menino rivaliza com a menina, né? Eles têm um negócio assim, coisas de menino, coisas de menina, faz os clubinhos, né? Clubinho de menino, clubinho de menina. E quando a gente fala coisa tipo assim de namoro, você está namorando aquela menina, eu não, eles ficam muito envergonhados com isso, eles rechaçam essa parte da sexualidade nessa fase. É bastante engraçado, né? Aí depois de, sei lá, isso até mais ou menos 12 anos. Quando chegar no 13 em diante, ela já começa a despertar, isso já começa a mudar, né? Inconsciente submetido ao recalque, né? Eu já falei. Surgimento de sentimentos de pudor e repugnância, né? Aí sim a criança já tem a noção, a estruturação moral já está bem colocada, né? Ela já entende que certas coisas não pode fazer, ela já tem a noção de que certas coisas são erradas, por mais que ela faça, né? Ela já tem a noção de pudor, ela já tem capacidade de compreender o que é certo e o que é errado. Se ela vai compreender, é outra história. E se ela vai obedecer, também é outra história. Mas que ela já tem estrutura para isso. Inclusive, a estrutura lógica, né, a partir daí já está estabelecida na criança, ela é capaz de pensar logicamente. Antes não era muito difícil. Aí, identificação com os pais, né, é a fase ainda em que o pai e a mãe são os heróis da criança, são super poderosos, é o super pai, é a super mãe, que é o que vai, na adolescência, vai ter um corte aí que vai ser exatamente o contrário. O pai se torna um bosta, a mãe se torna outra porcaria, né? Eles vão negar os pais, mas é uma fase, né? Em geral, eles vão ter pelo menos isso na forma de sentimento. O adolescente pode nunca dizer nada sobre isso, mas é isso que ele sente. Ele sente uma repulsa aos pais. E isso é normal, certo? E essa repulsa não precisa ser violenta, não precisa brigar, não precisa nada disso. Isso é uma coisa da criação, da forma como foi criado. Mas que existe esse sentimento no adolescente, existe. E aí vem a instauração do supra-eu, né? Do superego. O que significa isso? Tudo que os pais dizem, né? A lei paterna, né? A lei da casa, a lei do pai, da mãe, já está introjetado na criança. Ela pode desobedecer tudo que os pais dizem, mas o que eles disseram já está introjetado nela. É tanto que no futuro ela pode deixar a casa dos pais, casar, tá? Mas aquilo que os pais ensinaram, que é certo e que é errado, fica na pessoa. Ela pode ir contra algumas coisas, mas sempre bate um restinho aí de peso na consciência, né? O peso da consciência é isso, é a lei funcionando onde não tem ninguém falando, mas foi alguém que já falou no passado, né? Elisa colocou aqui, nós chamar os pais de bosta, perderam, eu não entendi, Elisa.
É porque se a pessoa diz isso, mas aqui em casa, leva um Não, cacete que vai do freio. não, tem que levar mesmo. Não é para ficar xingando o pai e a mãe nem nada, não. Eu estou dizendo assim que a percepção de quando você é criança com relação aos pais é uma, ele sente que os pais são super pais, né, que pode tudo, e a percepção que ele tem quando ele é adolescente é outra. Ele começa a meio que rebaixar os pais, começa a considerar eles fracos, essas coisas que acontecem na adolescência. Porque o adolescente vai começar a se ligar a outros ideais. O pai não pode nada. Quem é que pode? É Neymar. O pai não pode nada. Quem é que pode? É o milionário de não sei, é o cantor, é o artista. Está entendendo como é o que é esse movimento? A gente começa a achar que os nossos pais são limitados, uma raiva, né, que o adolescente sente, uma mágoa, ele não consegue elaborar isso. Ele começa a se ligar a ideais de poder, né, ideais fálicos. É o milionário, é o artista, é o grande pintor, o grande escritor, a grande modelo. É sempre alguém fora do círculo dela que tem uma imagem de poder. Por mais que seu pai tenha poder real, né, que ele seja uma pessoa poderosa economicamente, ou seja lá de quê, mas os filhos sempre tendem a achar que o pai é pior do que os outros. Mas é uma fase, é isso que eu estou dizendo, é uma fase. Elisa, eu achava que meu pai era prefeito da cidade quando eu era pequena. Pois é, então é isso. A gente acha, a gente tem existe uma coisa normal da criança de super, né, de mencionar o pai. Isso faz parte, isso é totalmente normal, faz parte desse movimento aí, psíquico, certo? Bom, e aí, finalmente, né, fase genital, a última fase, aproximadamente dos 12 aos 17 ou 18 anos, interesses em papéis sexuais é o que hoje, né, se chama de adolescência. É esse movimento que eu acabei de dizer, que existe um interesse pelas coisas mais na sociedade do que das coisas de casa, existe mais o interesse por essas figuras fálicas do que pelos pais, mas depois isso volta, né? Tem uma fase posterior. E existe o interesse pelos papéis sexuais, ou seja, as pessoas começam a se interessar por outras em termos de relacionamento, para namorar, para casar, enfim. Identificação a figuras fálicas, que eu acabei de falar, homens e mulheres supostamente poderosos, heróis, artistas, bonitões, fortões, gênios, milionários, modelos e assim por diante, políticos e assim por diante. Encontro com o outro do sexo e com o outro do sexo. Existe uma diferença. O outro sexo e o outro do sexo. É muito complexo de explicar isso agora, mas, enfim, o encontro com a sexualidade é encontro com, com aquilo que você desconhece, né? Aquilo que você desconhece totalmente, né? Que é o outro sexo. E aí, para terminar, na adolescência ocorre uma série de conflitos de diversas ordens, que eu já falei isso aqui. Conflito imaginário, corpo em mudança. Eu não preciso nem dizer isso para vocês que podem dar uma aula para mim, que é o conflito do eu. O eu é um eu sempre corporal. Então, a adolescência, como o corpo está em desenvolvimento, ou seja, às vezes o menino e a menina dorme de um jeito e acorda de outro, né? Acorda esticado, e esse desenvolvimento nunca é igual, às vezes o braço cresce primeiro, as pernas crescem primeiro, aí depois dá uma estabilizada, aí o corpo desenvolve. Então, isso para o adolescente é um conflito compreensível, né? O corpo dele está em constante mudança, ele não dá tempo nem de se identificar consigo mesmo, porque o corpo dele está totalmente em mudança. Eu lembro, por exemplo, vocês chegam de um jeito no primeiro ano e saem de outro no quarto. Talvez vocês não percebam, mas a gente, né, professor,
equipe pedagógica, percebe que vocês modificam. É só pegar uma foto, quando vocês chegaram lá no primeiro ano, e vejam uma foto de como vocês saíram no quarto ano. Vocês estão totalmente diferentes. Não é só... Raíssa disse, mas ignorem isso. Não, Raíssa, não é nem uma questão de mudar para melhor ou para pior. Não, a questão não é essa. A questão é que vocês mudam. Vocês mudam. Mudam totalmente, certo? Conflito de identidade, o eu sente-se deslocado, sem referência, né? Por um lado, tem a ver com o corpo. E, por outro lado, tem a ver com os pensamentos. É o choque que o adolescente tem. Eu não sei se eu devo seguir isso, eu não sei se eu devo seguir aquilo. E agora, com a internet, que a gente está nesse mundo mais louco possível. Eu não sei se é a religião que está certa, eu não sei se é a filosofia que está certa, eu não sei se é o comunismo que está... Fica essas confusões na cabeça do adolescente. E hoje o adolescente tem uma chance muito maior de ficar mais confuso, porque é muita demanda para ele querer dar conta, sendo que ele não é obrigado a dar conta. Esqueceram de dizer isso a ele. Olha, você não é obrigado. Né? Você não tem que entender de tudo nesse mundo, não. Passam essa imagem que você tem que entender de comunismo, tem que entender de política, tem que entender de pandemia, tem que entender de economia. Você não vai dar conta. Se você estudar um pouquinho assim daquilo que te passam, já é muita coisa, e depois você vai se especializar em alguma coisa. Então, o adolescente tem uma oportunidade hoje de ter uma confusão mental e logo um cansaço mental muito maior do que antes. É verdade, é uma coisa do nosso tempo. Eles estão expostos a isso, né? Muito mais do que era há 20 anos atrás. O encontro com a sexualidade e o outro, nós já vimos, né, na adolescência que surge a curiosidade sexual, surge a vontade, né, isso é bastante normal da idade também. Ou então, pelo contrário, surge a inibição, né, o adolescente fica inibido, fica com vergonha, fica com medo de encarar a sexualidade, que também é muito normal. O encontro com amor, aí não tem nada a ver, não tem necessariamente a ver com a sexualidade. É a possibilidade do encontro amoroso, acontece na adolescência. Olha, todo adolescente, e às vezes não precisa nem ser adolescente, viu? Às vezes até antes. Você já se apaixonou por alguém, né? Se apaixonou por alguém na sala de aula, se apaixonou por alguém na rua. Pode nunca ter dito a ninguém, mas é uma coisa de sentimento, ela já sentiu isso aí, né? Quando eu era criança e adolescente, eu sempre me apaixonava por uma menina na sala de aula. Todo ano era uma diferente. Agora, durante o ano eu era fiel a ela, eu ficava apaixonado por ela o resto do ano. Mas nunca tive coragem de falar nenhuma, nunca disse a nenhuma, nunca me declarei para nenhuma, eu era extremamente covarde, mas eu era fiel, eu me apaixonava por ela e passava o ano todo. Aí mudava o ano, né? Aí eu me apaixonava por outra. Isso aí foi até eu sair da escola. Sempre tinha essa coleguinha que eu achava, que eu ficava encantado, né? Achava ela linda, achava ela tudo. E só achava ela, não achava as outras mais, né? Mas ela nunca souber. Ela nunca souber, ele nunca vai saber, e eu nem sei mais, né, onde eu não tenho contato com nenhuma, não sei nem por onde ando nessa vida. Todos esses conflitos, mas o que eu quero dizer é que esse encontro com o amor, isso não é amor, não, são as primeiras identificações, né, que você tem, poxa, e você pode ver que tem um padrão, elas se parecem muito, ela tem uma coisa e esse padrão que eu estou falando não é necessariamente visual, não é aparência, é uma coisa que a gente não sabe. Por que de tantas você gostou logo daquela? Né? É muito difícil de entender isso. Mas o que eu quero dizer é assim, que isso é muito mais cedo do que a gente imagina. Né? Acontece numa fase muito inicial da vida da gente, né? esses apaixonamentos e tal. Todos esses conflitos... deixa eu ler aqui. Elisa disse, eu me declarava fazendo aqueles coraçõezinhos com as iniciais da pessoa. Só levava fora. Eu nem isso, Elisa. Darijane,
E com essas confusões, com tantas informações, precisamos ler, interpretar e ter aulas como essa para entender o que se passa. Muito obrigado, Darijane. Mas, assim, é uma tentativa, né, que a gente faz de vocês, por um lado, entenderem que muito, muito do que vocês passam são complexos normais, e, por outro, vocês têm que entender que existe solução, existe formas de vocês sofrerem menos, formas de vocês, digamos, passarem por certas dificuldades na vida, vocês compreenderem, e que nem tudo está perdido, que nem tudo é ruim nesse mundo, nessa vida. Tem como. Está no simbólico, tem possibilidade de vencer certas coisas, certo? Mas a primeira é achar que, assim, que não é só você que está passando por certas... Eu sei que não importa muito isso, né? Quando a gente está sofrendo, a gente quer saber do seu sofrimento, não do mundo. Mas, assim, que tem coisas que é normal. E se você entende que tem coisas que é normal, vai passar. Tem coisas que é da idade, vai passar. Mas tem coisas que não é da idade, tem coisas que é da personalidade, tem coisas que é do sujeito, é próprio dele. E é aí onde a gente tem que procurar outros caminhos, que são caminhos próprios, né? A psicanálise é uma dessas possibilidades de dizer, existe um caminho que a gente pode ajudar você a trilhar, mas você vai construir esse caminho que é seu. Você pode até não ir sozinho até um certo ponto, mas ele é seu. Você vai ter que encarar esse caminho, certo? Bom, continuando, todos esses conflitos emergem sob a forma de questões existenciais, né? O que eu sou para o outro. Essa coisa assim, quem eu sou, essa pergunta é furada. A gente, na verdade, não pergunta quem eu sou, a gente pergunta assim, o que, que eu sou para o outro. E quem você é, o que você é, na verdade, você consegue responder. Mas não importa, né? A gente sempre se remete ao outro. O que o outro quer de mim é outra pergunta. Essa é a pior. Né? Quando a gente está perdido no mundo, quando a gente está com muitos conflitos, a gente sempre se pergunta: o que querem de mim? O que o outro quer de mim? O que a sociedade quer de mim? O que a escola quer de mim? O que é que a namorada quer de mim? O que o namorado quer de mim? Sempre essa pergunta a gente se faz, ela é bastante existencial, né? O grau desse mal-estar causado por esses conflitos varia de sujeito para sujeito, é verdade. Tem pessoas que foram, digamos assim, elas foram criadas, submetidas a um ambiente e que propicia que elas tenham mais conflitos que outras. Não, isso não é nem mérito nem desmérito dos pais, porque eles também não sabem como lidar com isso. Criar filho é muito difícil, né? Não existe receita pronta para criar filho. Então, querendo ou sem querer, alguns ambientes familiares propiciam que as pessoas, os adolescentes, tenham mais conflitos do que outros, né? E assim, não dá para a gente se apegar a coisas aparentes, né? Tem pais que são muito isso, então a criança é assim. Não é necessariamente isso. Tem pais que são bastante brutos e violentos, aí a criança é assim. Não necessariamente, certo? A gente não sabe como cada pessoa responde à criação, responde ao ambiente, certo? A fase adulta não garante muita coisa. Nem um eu satisfeito com a imagem, ou seja, o adulto ainda continua, não deveria, mas ainda continua tendo conflitos com relação à imagem, né? Ou seja, dele não se sentir bem com a própria imagem, se está feio, se está bonito, se está de acordo com o que os outros querem ou não. Deveria, né? A fase adulta deveria ser uma fase de mais sabedoria. Mas hoje em dia, a possibilidade disso acontecer é cada vez menor. Nem uma maturação sexual desejável, os adultos, né, em geral, continuam. Eles podem ter uma compreensão bem maior sobre o corpo, sobre a própria sexualidade, mas os conflitos sempre vão aparecer. E nenhuma vida sexual plena, aí é que não tem mesmo, né? Pode ter períodos, mas plena não existe. No ser humano isso não existe, certo? Elisa disse que vai sair. Tudo bem, Elisa. E aí,
para terminar, a sexualidade é o nogógio do ser humano. Não sei se vocês entendem qual é o significado de nogógio. É um nó muito difícil de desatar. É uma coisa que está muito, né? Na adaptação brasileira, a gente chama de nó cego, né? A sexualidade é o nó cego do ser humano. É muito difícil você achar, né, como é que você desata aquilo ali. É complexo. É a chave para a vida, para a morte e para a eternidade. Né? Então, assim, compreender a própria sexualidade é compreender-se. Né? E, mais uma vez, pessoal, lembre-se que em psicanálise, sexualidade tem um sentido muito mais abrangente do que somente o coito, né? Do que somente o ato. É isso, pessoal. Basicamente, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, certo? Então, a gente conclui aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado de todo o curso, tanto a primeira parte quanto essa segunda parte. E deixo aberto aí para perguntas sobre tudo que a gente viu, qualquer ponto aí. De preferência, falem, certo? Raíssa colocou, deu para entender mais sobre psicanálise. Gostei, deu para entender mais sobre psicanálise. Que bom, Raíssa. E assim, é bom, já que você falou isso, é bom lembrar que é tudo introdutório aqui, que a gente viu de forma muito condensada coisas que a gente poderia estudar aí por anos e anos e anos, que é complexo de entender. Certo? Vocês foram muito corajosos, viu? Eu dou meus parabéns a vocês, porque isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito complexo, e vocês resistiram aí, vocês se colocaram, né, disponíveis a tentar compreender. Eu sei que disso aí vai ficar um pouquinho para cada um, e aí no futuro vocês vão talvez lembrar de alguma coisa, talvez um ou outro queira se interessar e se aprofundar mais, querer estudar, mas eu admiro que vocês tenham ficado no curso, tenham seguido e tenham gostado, certo? Eu que agradeço. É isso. Raíssa ainda colocou. Deixa eu só terminar de ler aqui, viu? Beleza. Raíssa colocou esses termos que são base para o conhecimento de área, sim. Elisa Felipe. Adorei o curso, eu tinha uma visão muito distorcida da psicanálise. Que bom, né? A grande maioria das pessoas tem uma visão distorcida mesmo. Tem visão nenhuma e o pouco que tem é distorcida, ou seja, errada. Né? Mas é um mal do brasileiro de concluir antes de começar. Ajudou bastante a compreender coisas durante o isolamento também. Legal. Foi o intuito, né, desse curso. Que bom. Gessimara, também gostei bastante de entender sobre essas questões. Legal, Gessimara. Lembrando que já eu vou colocar esse slide todo lá no grupo, certo? Vou colocar ele todo, que agora ele já concluiu. E aí, de vez em quando, se vocês quiserem revisar lá, dar uma olhada, tem o primeiro material e tem esse, e tem as aulas que vão ficar no YouTube aí por muito tempo, né? Não pretendo tirar. E outra coisa que eu ia dizer é que já amanhã eu já dou entrada, se der hoje ainda, nos certificados, e aí fica dependendo da SEAC de emitir os certificados e eu mando para todo mundo. Lembrando que teve que ter pelo menos 70% de frequência, pelo menos 70%, certo? Darijane, parabéns pelas aulas, Freire, muito obrigado, Darijane. É uma área que eu gosto muito e passei a gostar mais ainda, que legal. Vou continuar lendo mais sobre literatura e psicanálise. Se você quiser recomendações de textos assim, de Freud, Lacan, ou algo da literatura, pode pedir que eu dou indicação, certo? Tem muita coisa. Elisa Felipe, obrigado pelas aulas. Eu que agradeço, pessoal. Eu agradeço mesmo, de coração, né? Chegamos ao fim de Foi um mais um presente, ciclo. Freire, esse curso aí.
Pô, Porque valeu, cara, valeu mesmo. antes dele eu já estava querendo estudar, já havia falado com você antes, e aí teve essa oportunidade, poxa, foi assim enriquecedora nesse sentido, né? É Porque introdutório, né? As coisas é, resumidas. exato, para inserir alguém exatamente na psicanálise. Eu achei que para mim foi um presente, porque para eu saber mais, para me aprofundar, para ter referências, né? Aí eu aproveito, agradecendo a você, para perguntar a partir de aqui, o que é que a gente pode seguir, quem quiser se aprofundar mais, estudar psicanálise freudiana, lacaniana. Assim, eu não posso falar daquilo que eu não entendo, né? Eu conheço Freud, conheço Lacan e já li outros autores da psicanálise de forma muito pouco, muito resumida. Por exemplo, eu não entendo praticamente nada de Jung. Eu não posso falar de Jung porque eu não entendo. Eu não entendo quase nada de Winnicott. Eu não entendo muito de Melanie Klein. Então, assim, a linha que eu sempre segui foi freudiana, lacaniana. E existem textos, né, de Freud que são bastante, digamos assim, introdutórios. O próprio Freud tinha uma compulsão em sempre estar começando. Ele avançava, aí ele parava e disse, eu vou voltar agora. Vou explicar tudo de novo. Ele sempre fez esses movimentos. Pelo menos de 10 em 10 anos ele fazia isso, né? Ele tinha esses ciclos. Então, tem umas fases que ele está muito preocupado em reexplicar a psicanálise toda. Então, para você entender bem a psicanálise, é bom pegar esses textos, né? Esses textos em que ele revisa, ele faz revisões da psicanálise. Tem muitos assim. Ele tem fases, Freud, né? Tem fases em que ele começa a descobrir as coisas, começa a produzir. Aí tem fases que ele dá uma arrumada. Aí ele vai fazendo outras descobertas, aí ele dá outra arrumada, né? Então, esses textos que ele dá, essas arrumadas, são os mais indicados para você entender e ter uma visão mais geral, e depois ir estudando as coisas de forma específica. Por exemplo, tem texto que ele vai falar só sobre narcisismo, tem texto que ele vai se dedicar mais às pulsões, tem texto que ele vai se dedicar mais ao inconsciente, tem texto que ele vai explicar mais sobre a castração e complexo de Édipo, e tem texto que ele explica tudo, ele faz meio que um resumo assim da psicanálise, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da técnica psicanalítica, né? Ele tem textos sobre a técnica psicanalítica, do tipo assim mesmo, faça isso, não faça aquilo, né, no consultório. Então, e tem textos que são chamados de um pouco sociológicos, né, que ele quis dar uma resposta sociológica a muitas coisas que estavam acontecendo naquela época. Uhum. E Lacan, Freire? Como são os Lacan, escritos dele, textos e tal? Eu ouvi falar que eram seminários, né? Que ele são dava. seminários. Ele tem os escritos, né, que ele escreveu muito tempo antes, depois é que foi lançado numa obra só, compilado. E tem uns seminários que realmente eram aulas que ele dava, encontros, enfim, seminário, que depois foi transcrito e transformado em livro. Isso aí enquanto ele era vivo ainda, né? Já existia esse movimento enquanto ele era vivo. As aulas dele, daquele ano, ele escolhia um tema para falar naquele ano. Lacan, eu tenho mais dificuldade de dizer assim, comece por esse livro aqui. Mas vou colocar o Seminário 10. Seminário 11, melhor dizendo. O Seminário 11 de Lacan é onde ele é meio divisor de água. Ele diz assim, olha, é preciso a gente retomar e a gente começar tudo de novo aqui com relação a Freud. Vamos colocar os conceitos principais. É o Seminário 11, que se chama Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, né? Se quer começar, comece por ali. Agora, ele tem muitos seminários anteriores que são importantíssimos, assim, para você entender alguns conceitos. Mas ele dá uma grande modificada a partir dali, a partir do seminário 11. Uhum. Entendi. Mas Lacan é meio complicado. Se você não entender Freud, para entender Lacan é mais complicado. Freud tem que ser a base. O próprio Lacan dizia que o que ele fez foi reler Freud, foi reexplicar Freud, com algumas novidades que ele
que ele foi obrigado a colocar na psicanálise, né? Ele foi obrigado a descobrir conceitos que Freud tinha falado de uma forma não muito direta, não muito abrangente, que Freud não deu nem tempo dele evoluir tanto, porque simplesmente ele morreu, né? Então, existe uma continuação. Lacan tem esse sentido muito de continuar Freud, e não romper com Freud e querer inventar coisa nova que não tem nada a ver. Nem tudo que é novo é bom. Show de bola. Beleza, obrigado, Freire. Valeu. Vinícius aqui. Elisa falou, obrigado pelas aulas. Valeu, Elisa. Elisa Felipe. E Vinícius Araújo. O curso foi ótimo, ajudou muito a entender sobre essa área. Valeu, Vinícius. Espero que tenha, pelo menos, ensejado, né, curiosidade em vocês para tentar ler alguma coisa. É difícil mesmo, é complexo. É outra linguagem que a gente não está acostumado, né? Quando a gente vai ler coisa de filosofia, a gente já acha estranho, né? É outro mundo. E aí, quando a gente entra na psicanálise, já existe uma outra complexidade, outra estranheza com relação aos conceitos da psicanálise. Mas é assim mesmo, é assim que a gente evolui, né? Que a gente aprende, que a gente vai para frente. Beleza, pessoal? Não tendo perguntas, então vamos encerrar a aula por hoje e valeu e obrigadíssimo mesmo. Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês, se cuide, viu?